Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, cá estamos novamente para mais uma prosa na terrinha querida. Programa esse que você também pode acessar através das plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Sintam-se todos à vontade, como se estivesse aqui conosco ao lado dessa praça maravilhosa, desse cenário maravilhoso. Antes de eu entrevistar o meu personagem, eu gostaria de dizer o seguinte: quando eu trabalhei como servidor público da segurança, às vezes eu precisava ir para outra cidade maior, de porte maior. E eu era indagado, da onde você é? Quando eu dizia Dois Córregos, o pessoal dizia, então você é do Matinho. Eu dizia, sim, eu sou do Matinho. Sou da Cidade da Amizade, da capital brasileira da poesia, da capital da macadâmia. E tenho certeza que o meu entrevistado, professor, autor de vários livros, com premiações nacionais de literatura, poeta, membro da Academia Bauruense de Letras, se indagado como eu fui, responderia, eu não sou do Matinho, eu sou do Matão. Exatamente isso, ele é do bairro do Matão, aqui em Dois Córregos. Bairro que sempre deixou saudades pelas suas festividades, religiosidade, enfim, um bairro bucólico de onde surgiu o nosso querido entrevistado de hoje. Recebam todos com muito carinho José Carlos Mendes Brandão, o nosso grande poeta dois-corriguense. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. É um grande prazer conversar com você, com todos os amigos de Dois Córregos e outros amigos. Opa, tenho certeza que será um bate-papo muito gostoso, professor. E para começar, a gente costuma fazer aqui um túnel do tempo, né? Vamos ver a casinha que o senhor nasceu lá no bairro do Matão. Gostaria que o senhor falasse sobre essa paisagem tão linda aí. Essa casinha, essa figueira, são símbolos para a minha família. Aí é o nosso paraíso perdido. Olha aí. Bom que o João Aferri, meu querido colega professor aí em Dois Córregos, conservou, parece que é o Matão dos nossos tempos, de antigamente mesmo. Olha. Conservou muito bem. E, professor, essa figueira parece que tem uma história aí de um raio, né? Caiu um raio na figueira, destruiu mais da metade, mas ainda é muito grande. Esse tronco aí precisa de alguns homens para abraçá-la. Só não tem todos os galhos, como tinha antes. Certo. É um símbolo da fortaleza do bairro, hein? Resistiu e continua ali frondosa. Professor, também temos a escola, né, da qual o senhor, na infância, olha aí, poderia nos dizer aí? Eu estudei nessa escolinha, pertinho de casa, a 50 metros ali, ao lado da figueira. Essa janela aberta era a sala onde estudávamos, onde funcionava o primeiro, segundo e terceiro ano primários. Olha só. Não havia quarto ano. Saudosa escola. Bom, e o tempo vai passando, 1975. Está aí o professor José Carlos, época em que ministrou aulas no José Alves Mira, no ginásio José Alves Mira, e da qual, com muita satisfação, viu, professor, eu gosto de relembrar que a minha quinta série, o senhor foi o meu professor de português. Com muita honra, viu? Eu lembro da austeridade do senhor, da imponência e da sabedoria para conosco ali os alunos. 1975. Gostaria que o senhor lembrasse dessa passagem no IEJA. Em 1971 até 77, eu fui professor no IEJA. Com muita honra, com muita alegria. Foi uma pena ter saído de lá. Precisei para ingressar no magistério, onde havia vagas para mim e para minha mulher. Olha que então fomos para Santos
Lecionei numa escola à beira-mar, lá em Santos, no bairro Aparecida, uma linda escola que continua lá funcionando, ainda é uma linda escola. Olha só. E vamos nessa sequência, professor, temos aqui o senhor recebendo um prêmio num auditório com mais de 2.000 pessoas, o prêmio Nestlé da literatura brasileira. Quanta honra, hein? Foi muito bom mesmo. Havia muitos escritores e mais escritores do Brasil inteiro, os mais importantes e os menos importantes, como eu, como nós, alguns principiantes ali, mas convivíamos com Raquel de Queiroz, com Luís Fagundes Telles, com Nélida Pignon, com o Luiz Vilela, o José J. Veiga, João Antônio, como se fôssemos íntimos, como se sempre estivéssemos juntos, contando causos. O José J. Veiga, autor de contos finíssimos, é também um grande contador de piadas, reunia os amigos e contava ali, na maior simplicidade, as suas histórias. O João Antônio tinha histórias e mais histórias interessantes da vida dele, das atrapalhadas da vida dele. Olha, que maravilha, só feras mesmo. E o nosso dois corriguense do Matão, o nosso professor Zé Carlos, aí presente e recebendo essa honraria. Temos também 1998, ingressa na Academia Bauruense de Letras. Recebe o diploma aí de acadêmico das mãos da presidente Josefina de Campos Praga. Esse foi um momento ímpar também, hein, professor? Foi muito importante. A Academia Bauruense de Letras foi fundada em 1993. Estamos festejando os 30 anos agora, este ano, no mês passado. E eu cheguei a Bauru, comecei a lecionar aqui novamente em 1993, nesse ano mesmo. Né? Não tinha encontrado os velhos amigos de outro tempo. Então, quando encontrei, fui convidado a ingressar na academia e no primeiro grupo de novos acadêmicos eu ingressei. Opa, olha que honra, hein? E que merecida a cadeira, que assunção maravilhosa aí. Professor, a gente, numa sequência aí, né, autor de vários livros, aqui temos o senhor apresentando o poema Motivo, do livro Silêncio de Deus, projeto do Grupo Literário Expressão Poética, comemorando seus 10 anos. Poderia nos relatar como foi? Foi um pedido da coordenadora do grupo que fizéssemos cartazes com poemas nossos para serem expostos. E um dos cartazes foi a minha foto com a camiseta com os dizeres de um dos poemas do livro O Silêncio de Deus. Motivo: eu faço poesia porque vou morrer. Só isso, não era preciso mais nada. Sim, muito bom. Também apresentando o livro Memória da Terra. Temos aí, olha outra obra, outro momento aí. Eu escrevi o primeiro livro, Memória da Terra, em 1989. Opa! Para o concurso da Nestlé. Depois, como tinha mais um mês de prazo, eu escrevi um novo livro que foi premiado. E aquele livro, Memória da Terra, ficou esquecido. Aqui em Bauru, fiz um projeto de escrever 100 poemas para um novo livro, Memória da Terra. E aquele primeiro, Memória da Terra, ficou esquecido. E aqui eu tenho um livro com todo ele com poemas que dizem respeito à terra, a minha lembrança, a minha saudade, a minha vivência na terra, andando por todos os lugares e, principalmente, vivendo na do Matão. Olha que maravilha, a gente vê as raízes, o senhor relatando, inclusive o senhor gosta de frisar muito, eu vi, né, lendo a respeito do senhor, a frase que a sua biografia são os seus livros. É isso, né, professor? Isso mesmo. Que maravilha.
Professor, agora depois a gente continua com os livros, com essas obras maravilhosas. Aí temos o seu João Aferri, que também foi meu professor de biologia, junto com vossa irmã, né? É isso? Sim, isso mesmo. Olha aí. Foi um grande prazer reencontrar o João Aferri, forte, e continua lá no Matão. Esse adotou 2 córregos e adotou o Matão, não quer sair de lá. Só a morte vai tirar. Um grande amigo, dá para perceber, né, professor? Um grande amigo nosso mesmo. E ao lado aí agora, olha, e ao lado aí parece que são os irmãos do senhor, né? A dona Jane e os 2 irmãos. Urias e Paulo. Seria quem, o professor? Poderia, para a gente lembrar aí os nomes? Meu irmão Urias e Paulo. Falecidos? Falecidos, infelizmente. Tá certo, olha aí, uma foto saudosa da família Mendes Brandão. E, continuando, falando em Matão ainda, professor, o Matão tinha vários cognomes, né? O Matão de fulano, o Matão... O senhor poderia contar para a gente aí? Para nós era apenas um Matão. Era o nosso Matão, a fazenda do meu avô. Certo. Onde nós morávamos, que meu pai dirigia. Mas havia, ainda hoje, Matão de baixo, Matão de cima e Matão do meio. E Matão do meio... Era apenas o Matão do Honor, Matão do Heitor, Certo. Heitor Brandão, do Marcelinho, ou do Marcílio, que era meu avô. Ah, sim. O professor, para mim agora me sintonizar, especificamente, onde era a residência do senhor lá, a fazenda, era Matão qual? Matão de baixo? Matão do meio. Matão do meio? É. Olha aí, que maravilha. Temos fotos também aí, professor, o senhor pode nos relatar aí, desses prédios maravilhosos e sua história aí, em relação ao senhor. Esse é o seminário São Francisco Xavier, em Rio do Oeste, Santa Catarina. Que imponência. No Matão eu fui para Igaraçu do Tietê e terminei o primário em Igaraçu. Sim. Lá, conversando com 2 coleguinhas, os 2 falaram, eu vou para o seminário, o outro, eu vou para o seminário, e você? Eu não falei nada, como quem cala consenso. No dia seguinte, o padre foi lá em minha casa pedir autorização dos meus pais para eu ir para o seminário. Sim. E eu fui para Jaú, fiquei 3 anos em Jaú, 1959, 60, 61. Em 62 eu estava nesse imponente seminário São Francisco Xavier, em Santa Catarina. Olha, que maravilha, que estrutura maravilhosa. E temos também a foto lá do que os padres, lá, aí toda uma formação de todos os frequentadores ali, de toda a direção e os alunos, o professor? Os padres, os alunos, alguns visitantes, nem consigo me achar dessa foto, embora eu tenha fotos, do lugar onde eu tenho mais fotos de Rio do Oeste, desse lugar aí. Certo. O senhor poderia dizer que aí começou a nascer a poesia dentro do senhor? Aí começou a nascer a poesia dentro de mim. Olha. Primeiro eu encontrei um livro velhinho, eu tenho agora um exemplar novo, O Simples, de Guerra Junqueira, que apresenta uma poesia ligada à terra, às coisas simples da terra, os trabalhadores, as árvores, uma árvore caída. E pensando nisso, eu me lembrei da figueira do Matão e quis fazer um poema também sobre essa figueira. Fiz esse poema e deixei para mais tarde, quando aprendesse versificação, então melhoraram o poema. Sim. Quando eu aprendi um pouco de versificação, até de escrever sem versificação, eu vi que esse poema não compensava. Mas escrevi outros poemas, lembrando não minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas lembrando aquela figueira, aquela terra, aqueles bois, aqueles cavalos, aquela infância, aquela vivência rural que eu tive. Olha, que maravilha. A gente vê que o senhor carrega
consigo até hoje, até nos dias de hoje, tudo, né? O trabalho do senhor envolve todo esse cenário lá atrás, da mãe natureza, né, professor? Isso mesmo. Olha, maravilhoso. Temos um painel aí, Espeto, dos livros editados pelo professor. São mais de 10 aí, eu estou vendo aí. Especificamente, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre deixa eu até ver aqui, o afinador de silêncios, que parece-me que ele, especificamente, ele trata da cidade de Dois Córregos. Sim. Eu publiquei 9 livros de poesia e 2 de crônicas. Os 2 últimos, aí abaixo, à esquerda e no meio, A Hora do Gavião e O Afinador de Silêncios, são livros de crônicas. O Afinador de Silêncios traz crônicas relembrando Dois Córregos. Vários personagens, como Orestinho, o Tapagato, que andava pelas ruas, a molecada ia atrás gritando e jogando pedra nele. Você não deve ter conhecido. É de quando eu era criança. Olha só que... Andava pelas ruas de Dois Córregos, falei dessas ruas de Dois Córregos, essa rua onde a minha irmã mora, a Jane, a Avenida Dom Pedro I. Esse pedaço que está descendo para a ponte não era calçado ainda, e brincávamos nessa rua de terra, entrávamos no rio que corria lá embaixo. Que maravilha! Parece-me que o senhor já lançou 11 livros, é isso, né? São 11? São 11 livros. 11 livros. Professor, essa saída aqui, do Matão, do bairro do Matão, né, para um grande centro e tal, esse deslocamento, o senhor acredita que ajudou muito nesse desenvolvimento poético do senhor? Como foi? Eu não sei se ajudou muito ou se seria mais interessante eu ter vivido mais naquele ambiente onde meus irmãos, né, e minha irmã também viveram tanto da terra e da cidade de Dois Córregos. Eu sinto falta de ter vivido mais integrado à vida de Dois Córregos. Olha, depois de tudo que o senhor já elaborou, de tudo que o senhor construiu poeticamente, ainda tem saudade de ter vivido mais. Isso é palavra do coração de um verdadeiro poeta, né? Mas é uma grande satisfação a gente recebê-lo. Professor, tem um livro aí também, que o senhor recebe um prêmio. Por favor, é um que o senhor edita, o senhor está em Santos. Ele tem uma história bonita também, né? O Exílio foi premiado pelo PEN Centro de São Paulo com o prêmio... Perfeito. Como que é o prêmio mesmo? O professor, dessa academia... Prêmio José Hermílio de Moraes. Certo. Dessa academia... Foi o melhor livro publicado do ano em São Paulo. Ah, perfeito. É interessante que o jurado, que principalmente escolheu esse livro, Antônio de Oliveira. Opa! Quando eu estava no seminário em Jaú, primeira ou segunda série do ginásio, no livro de texto de escola, havia um poema, Árvore, escrito por esse Antônio Oliveira, Opa. que depois escolheu o meu livro para me entregar o prêmio pelo livro Exílio. Opa, me desculpe até a interrupção há minutos atrás, porque foi um problema técnico aqui, mas que não tem problema nenhum, já deu para entender perfeitamente aí. Professor, novos caminhos, novos livros ainda para frente? Planeja ainda? Eu tenho 5 ou 6 livros inéditos ainda. Opa, que maravilha! E para Os poemas seres naturais, aquele que foi escrito antes do Memória da Terra, que não faço questão de publicar alguns poemas, talvez. Opa. O Violino Absurdo, que antes chamou O Silêncio de Deus, depois eu publiquei um livro chamado O Silêncio de Deus, com poemas selecionados
que estava inédito nos últimos 30 anos. Tem o Secos e Molhados, que representa a poesia que eu venho fazendo, bem integrada à poesia da minha geração, que é a geração do mimeógrafo, da poesia marginal, da poesia desfundada, como diziam, querendo se comunicar a qualquer custo com o público, vendendo de mão em mão, vendendo nas feiras, nas ruas, nos bares. Depois tem um livro chamado Coisas da Terra, que são poemas que sobraram do livro Memórias da Terra, que foi publicado. Muito bom. E tem mais 2 livros que escrevi este ano, no mês passado, em junho passado, escrevi 2 livros novos, com bastante caridade, bastante alegria. São geralmente poemas curtos, mas que expressam essa minha claridade de visão da vida. Opa, olha que bacana, professor, que legal. O senhor continua aí ativo, a gente percebe bem lúcido, muito jovem para a poesia, porque a poesia é uma coisa constante e a gente admira muito o senhor aí, né? Eu gostaria que o senhor deixasse, como aqui Dois Córregos, né? A capital da poesia, a terra do senhor, o berço natal do senhor aí, para essa juventude que tem colaborado conosco aqui no tocante à poesia, com a Usina de Sonhos, uma mensagem para esse pessoal e como o senhor vê esse projeto Usina de Sonhos aí. Eu diria a todos que continuemos lendo muito, lendo os poemas que mais nos agradem e escrevendo aos poucos, escrevendo devagar. Tem uma vida inteira para escrever. E cada poema a gente nunca aprende a escrever. Nunca sabe, agora eu sei escrever. Não, cada poema é uma aventura. O poeta é sempre um marinheiro de primeira viagem. Então, não desanimar que está difícil escrever. É difícil para cada poeta, depois de 50 anos escrevendo, continua a ser difícil e continua a ser uma alegria, um deslumbramento, uma satisfação enorme a sentir-se que pode ainda criar literatura, criar poesia. A Usina de Sonhos é um projeto que ajuda muito para divulgar Dois Córregos no interior, que nas outras cidades, nos outros estados até, em muitos lugares a gente vê alguém falando de Dois Córregos como a cidade da poesia. Isso aí é muito bonito, é lindo. Preciso continuar com esse empreendimento sensacional. O José Eduardo Camargo está de parabéns e que continue com o seu projeto sempre. Muito, a gente agradece em nome dele as palavras do senhor, também gosto muito de escrever, de vez em quando estou passando para o senhor meus poemas, minhas poesias, né? Sob a supervisão do senhor, porque a gente gosta de passar para quem entende, as correções. É um caminhar, como o senhor disse, estamos sempre aprendendo. E, professor, aqui consta que o senhor também escreveu crônicas aqui no jornal, no nosso centenário democrático. O senhor se recorda? Eu comecei a escrever crônicas no Democrático. E não há, acho que nenhuma crônica boa, publicada no Democrático. Mas, em 1977, eu fui para Santos e, em 78, eu comecei a escrever no jornal A Tribuna de Santos, que era um grande jornal. Santos é uma cidade grande e também tem um abrangimento de toda a Baixada Santista. Sim. E apresentei minhas coisas, fui aceito na hora e me pediram também que escrevesse editoriais. Eu que vivia em Dois Córregos, que tinha uma visão mais estreita. A gente vive numa cidade pequena, quando chega numa cidade como Santos, parece que os horizontes se alargam. E era um tempo difícil, tempo da ditadura ainda,
o, o editor do jornal me falou que agora acabou a censura, pode escrever à vontade. Mas não era assim à vontade, tinha acabado a censura, mas não tinha acabado a tortura, não tinha acabado a ditadura ainda. E eu escrevi sobre Geisel, sobre Figueiredo, sobre a eleição a candidatura do Euler, do general Euler, à presidência. E colaborei de alguma forma com as minhas palavras para informar o povo, para fazer um pouco, o povo pensar um pouco sobre o momento que vivíamos. E tudo começou no jornal O Democrático de Dois Córregos. Olha, que aqui em Bauru também continuei escrevendo, escrevi para o Jornal da Cidade, uma porção de crônicas, e várias dessas crônicas estão reunidas nos livros A Hora do Gavião e outras no Afinador de Chinês. Definitivamente a literatura está encravada no senhor, né? Que maravilha. Ô professor, uma pergunta minha, quando eu vindo aqui para o estúdio, eu fui indagado sobre o seguinte: Academia Bauruense de Letras, especificamente da qual o senhor faz parte e é membro. Vocês se reúnem, como essas reuniões, o que são discutidos, o teor, assim, uma síntese para a gente saber dessa instituição. Primeiro nós tínhamos a nossa sede na estação ferroviária. Várias entidades artísticas tinham virado uma estação das artes. Até que há 2 anos fomos despejados. O perigo de desabar, de acontecer alguma tragédia ali. E, infelizmente, não tomaram providência nenhuma, não começaram a reforma ainda. Mas a sua pergunta, a reunião começa com a fala do presidente da academia, que atualmente é José Alves Fusco. Depois a tesoureira apresenta as contas do mês, a secretária-geral apresenta as suas considerações também, e há um momento literário em que os acadêmicos são convidados a dizer um texto, um poema, um conto curto, uma página, para a apreciação dos seus pares. Nossa, há todo um rito, então, né? Muito bacana, né? Há toda uma... Olha que bacana, que bacana. Professor, foi um prazer... que a finalidade de uma academia é o culto da língua. Como se fôssemos os guardiões da nossa língua e da nossa literatura. É colaborar para que essa língua, essa literatura permaneçam vivas, ativas. Com certeza. Eu falo que a Academia Brasileira de Letras, a Bauruense, enfim, é um embrião que veio para ficar e que floresce a cada dia, né? Ali estão reunidos e reverenciados os grandes nomes brasileiros, né? E é sensacional saber que um Dois Corriguense, aqui do Matão, né? Do nosso Matinho, do Matão, está aí ostentando uma cadeira com orgulho e competência que sempre deteve. Professor, a gente agradece demais a presença do senhor. O portal RC1 está de portas abertas para uma visita quando o senhor puder vir. E, por gentileza, quando vier, trazer um livro da autoria do senhor autografado, que vai ficar aqui na estante dos nossos convidados, viu? Eu agradeço as suas palavras carinhosas, muito, muito atenciosas mesmo, e levarei o livro ou dois quando for a Dois Córregos. Opa, ficaremos muito felizes, e eu gostaria então que o senhor deixasse as considerações finais. Eu agradeço ao Raul, obrigado, aos técnicos e a todos que ouviram até agora. E, como foi dito no começo, a minha biografia são os meus livros, e que mostram a minha preocupação com a língua,
com a arte, com a criatividade, e o homem é melhor quando faz arte. Façamos arte, criemos, o mundo se tornará melhor com a nossa presença. Belas e sábias palavras, professor. Receba o carinho de todo o público do Escorreguense e região, do nosso técnico aqui do lado, o Espeto, que também sorriu de felicidade ao ouvir as palavras do senhor aí. Então fique com Deus e até uma próxima, se Deus assim o permitir. Até mais. Até mais.